Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, quase no Apocalipse, capítulo 1, versos 17 a 18, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Amém. Podem sentar, amados. Glória a Deus. A palavra que vamos compartilhar nessa manhã, ela tem por intitulação Pai das Luzes, exatamente por menção ao Dia dos Pais, mas tem aqui uma conotação espiritual. Quando o apóstolo Tiago, e isso por estudos mais aprofundados, faz menção à expressão Pai das Luzes, ele está trazendo à igreja fundamentação ao questionamento da constância de Deus. Havia uma grande discussão, por dizer assim, teológica, acerca da pessoa de Deus nos dias dos escritos desta carta. E para que viesse ele a comparar a imutabilidade de Deus, ou seja, Deus não muda, nele não há nenhuma possibilidade de retrocesso, de cambiar decisões, pois o próprio Jesus disse que passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, dando ideia mesmo da sua imutabilidade, que é uma das características de Deus, que são chamados de atributos pessoais de Deus. Só Deus é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então ele faz uma menção a que Ele é o Senhor que gerou todos os luminares. Isso é uma abordagem teológica, mas eu não quero ir para o lado da abordagem teológica, que diz que o Senhor é criador do sol, da lua, das estrelas. Eu quero ir para a parte espiritual, a aplicação espiritual dessa palavra para nós. E quando levamos para a aplicação espiritual da palavra, e aí trazendo para nós o contexto de paternidade espiritual, nosso Deus é nosso Pai, é aquele que cuida, é aquele que está disposto a fazer tudo por nós. E nós temos aprendido com o exemplo de nossos pais. Hoje é dia dos pais, também sou pai, e eu sei o que é, você fazer tudo o que pode e realizar os seus sonhos e fazer acontecer aquilo mais do que você recebeu na vida dos seus filhos. Isso é o coração de pai. O nosso Deus quer dar para nós tudo que Ele é e tudo que Ele tem. E aí, nesse sentido, Ele fez um grande investimento. O próprio Pai das Luzes aqui, aí trazendo para essa conotação espiritual, investiu em nós o seu próprio ser, o seu Filho. E o próprio Filho diz que também Ele é a luz do mundo, ou seja, se fôssemos tratar dessa questão de DNA, Pai das Luzes, Ele é a luz do mundo. É impressionante como as Sagradas Escrituras fazem isso. Eu queria que você abrisse comigo João capítulo 8, verso 12. Olha o que Jesus fala aí acerca dele ser a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, analisando propriamente pela parte da analogia espiritual, sendo Deus Pai, o Pai das luzes, o seu próprio Filho, luz do mundo, nós estamos vendo que o nosso Senhor tem a ação de realmente iluminar a verdade,
trazer a nosso conhecimento, descortinar conhecimento. E quando tratamos isso também com os pais, agora trazendo mais para a nossa vida natural, nós podemos dizer que esse é o papel mesmo paterno, não é? Descortinar, iluminar a verdade para aquele que está crescendo, não é? Trazer conhecimento para os filhos. Há uma vertente de estudo bíblico na palavra nesse sentido, de que a luz é a expressão própria de conhecimento que movimenta o avanço do conhecimento da pessoa de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que quando estamos em iluminação, nós estamos crescendo. Por exemplo, assim, uma questão bem simples, né? Ao efetuarmos um trabalho onde não tem iluminação, ou leitura de um livro, ou de uma determinada porção escrita onde não tem uma iluminação adequada, nós ficamos com dificuldade de compreensão. Mas quando vai-se lá, né? E hoje está tão caro isso, né? Essa açãozinha de apertar um interruptor para ligar, isso, cada vez que os papais aí sabem disso, cada vez que uma criança vai num quarto e deixa uma luz acesa, a gente sabe que algumas coisas estão ficando para trás, sem que nós venhamos a conseguir fazer por eles. Lá em casa mesmo, eu fico o tempo todo falando com a Thalita: Thalita, pelo amor de Deus, desliga essa luz aí do seu quarto. Aí, né, vez ou outra, e eu tenho que falar, viu, Thalita, não tem jeito. Ela sai do quarto, liga o quarto. Ela sai do banheiro, liga o banheiro e deixa aceso. Ela sai do outro quarto, deixa o corredor aceso. Daqui a pouco a casa toda, né, o apartamento todo está ligado e não tem ninguém nos ambientes. Mas qual é a busca de um adolescente, de uma criança, para que a casa, o lugar onde está, esteja iluminado comumente? Nós sabemos, é insegurança, né? Ontem mesmo nós estávamos aqui no templo. Aí eu pedi ao Gabriel aqui, o filho do Cláudio, para ir lá em cima e deixar um equipamento lá em cima. Eu nunca vi um menino ir tão rápido e voltar, né? Nós estávamos aqui mais de, acho que quase 10 horas da noite, né? Ele pegou um negócio e voltou rapidinho. Eu falei: uai, já foi, Gabriel? Aí ele deu aquela risadinha. Eu falei assim: rapaz, você está no templo, fica tranquilo, não tem nada aqui que vai te pegar não. Aí a Samanta até brincou assim: mas o medo é tão grande que, né? Então os nossos filhos buscam a segurança. E queridos, olha como a luz é importante para a questão da segurança. Quando você está em um lugar não iluminado, você está vulnerável. É ou não é assim? Por isso mesmo que se luta para que a cidade tenha melhor iluminação. Há pouco tempo atrás havia um projeto aqui na Serra que estava encaminhando, né, para colocar em nossos bairros iluminação com essa de LED mais potente, mas lamentavelmente não foi muito à frente aí. Alguns lugares têm iluminação boa, outros não, mas nós nos sentimos seguros quando nós estamos na luz, né? Quando estamos iluminados. E se temos um pai que é pai de toda a luz, ele é Senhor da luz, seu filho é a luz do mundo, nós temos segurança na vida ou na convivência com o nosso Pai Celestial. Isso é importantíssimo para nós que somos a igreja do Senhor. Nós temos um Pai que nos traz segurança e nos deixou também para nós a sua palavra como ferramenta dessa segurança em nossa caminhada. No Salmo 119, verso 105, a palavra de Deus, o salmista diz lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o Pai das luzes também providenciou para nós não apenas uma lanterna que a pilha acaba, mas uma palavra que permanece. O tempo todo estamos agraciados com a segurança quando iluminamos as nossas passadas, quando iluminamos a nossa trajetória pelo crivo e passamos pelo crivo da palavra de Deus. Nós temos segurança. Então veja, a mesma analogia novamente com os pais, como é importante para uma criança ter a convivência paterna. Eu milito nesta área de família e vez ou outra encontro situações de tanta tragédia
na linha da convivência familiar, e eu alerto àqueles que me buscam para efetuar alguma discordância ou divórcio, ou então discutir alguma situação com os filhos, falo, como vocês precisam largar todo o problema que vocês vivenciaram de lado, pois as crianças precisam da segurança do papai e da mamãe, não é? Isso é muito importante para a formação saudável de uma criança. Mas quando não se tem a luz de Deus, queridos, nós não valorizamos as pequenas coisas, passamos por elas sem dar-lhes a devida atenção, sem olhar, não é, escrutinar o valor que coisas tão pequenas, aparentemente, como essas, como a convivência com o pai, tem de valor para a vida de um ser humano. Há pouco tempo atrás eu estava lendo uma reportagem sobre uma tragédia cometida por uma pessoa, não é? E saiu aí nos meios de comunicação, muitos assistiram, e essa pessoa que matou inúmeras outras pessoas disse: eu não tive nenhuma referência paterna, não tive nenhum cuidado com a minha família, por isso eu não dou valor nenhum à vida familiar. E ele matou uma família inteira. Pensa numa coisa como essa, não é? Então, como é importante para nós como sociedade, queridos, entendemos o valor que se tem um pai, uma mãe, para a formação de uma criança. E no reino de Deus, como família de Deus, valorizar, entender, vivenciar, não é? Investir no valor de relacionamento com o Senhor Deus, o nosso Pai, trazendo para nós, como o Pai não tem condição de ser valorado. O efeito espiritual que causa em nossa vida é tremendo, até porque Ele é o Pai das luzes, nós temos o Senhor Jesus como a luz do mundo, e nós, os discípulos, também Ele nos caracterizou e determinou que nós somos também luz do mundo. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, olha o que a palavra diz, o próprio Jesus falando a nosso respeito: os filhos discípulos são a luz do mundo. Olha só, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós temos aqui vários ensinos poderosos que Jesus nos dá. Um deles é: nós somos a luz e nós temos um Pai, o Pai das luzes. Ele está nos iluminando para que venhamos a manifestar a luz ao mundo. Manifestar a luz é Cristo, ungido de Deus ao mundo, para que a luz brilhe em vocês. Quando fala aqui que não se pode esconder uma cidade iluminada no monte durante a noite escura, né? Quem viaja, motoristas, né? Ou você está em viagem, às vezes a gente faz umas viagens de automóvel, e quando vai chegando próximo a uma cidade, ou uma localidade, um distrito, comumente você vai: opa, estamos chegando, não é? E de avião, então, fica muito mais evidente. Você está na noite viajando de avião, daqui a pouco você olha pela janela, aquele mar de luzes, opa, está chegando, não é? Ou então lá de cima, olha, lá embaixo, quando não tem muitas nuvens, que cidade grande. Então veja, como esconder um farol? Não tem como. O farol exatamente é feito para trazer referência a navios, por exemplo, quando vão aportar. A palavra de Deus nos compara como faróis. Nós somos o farol, uma luz poderosa que dá condição para que outras pessoas possam discernir como direcionar a sua trajetória. Ai do mundo se a igreja não estivesse aqui, não é? Pouco tempo atrás,
alguém veio reclamar comigo, eu não sei em que situação estava, se eu estava numa fila de banco, não lembro mais, tem um tempo. Mas tem muita igreja neste Brasil nosso. Parece que cada esquina tem uma igreja. Eu falei assim, né? Eu não resisti. E aí eu respondi à autora dizendo o seguinte: porque ainda falta muita igreja. Porque deveria ter uma igreja na frente de cada boteco. Deveria ter uma igreja à frente em cada bar. Porque são tantas pessoas que estão se perdendo, tanta gente morrendo. E a igreja é um hospital para salvar, para ajudar, para socorrer a vida daquele que está perdido, não é? E nós precisamos entender isso, queridos. Como farol, Deus nos levantou, Deus nos colocou em nós um ministério, Deus colocou em nós a vida dele, para que venhamos com o nosso testemunho manifestar a salvação, a mudança, a posição de vida transformada, a possibilidade de mudança, a possibilidade de uma nova vida, de uma vida transformada. A igreja, nós, os filhos de Deus, a luz do mundo, temos esta obrigação: brilhar a luz de Deus em nós. O brilhar a luz de Deus em nós, quer dizer, exatamente viver a vida de Deus em nossa vida, não é? Uma vida tal qual as Escrituras nos falam, uma vida cheia do Espírito Santo, aonde o Espírito produz o seu fruto em nós. E aí então iremos trazer a paz que o mundo tanto precisa. Lamentavelmente, com a diminuição do valor da igreja nesse tempo de geração fluida, nós estamos vendo a perdição. Por que tanta gente não está dando valor à vida humana? Por que tanta gente não está guardando os cuidados como deveria guardar? Porque, que nada, falando de tal, os velhos já viveram muito. Eu vi uma pessoa falando, já viveu muito, morreu com 76 anos, viveu muito nada. O Senhor Deus nos fez para viver eternamente, ninguém deveria passar pela morte, não é? Ele foi à cruz para morrer a nossa morte, para que nós tivéssemos vida eterna. Por isso que nós sofremos tanto com a morte, e precisamos cuidar para que tenha vida, porque enquanto estamos aqui, há uma possibilidade, há oportunidade de decisão pela vida eterna. Quantos estão morrendo aí em razão da Covid-19 sem ouvir o Senhor Deus e sem a luz do mundo? Até porque a igreja neste tempo se enclausurou dentro das casas, a igreja em seu cuidado se eximiu, a igreja não quer mais avançar. Quando eu falo igreja, eu e você, não é? Porque estamos tão cuidados com a nossa vida que esquecemos que nós somos a luz do mundo. Enquanto a nossa vida já está garantida, a de muitos não está, por não terem ou não ainda terem se convertido ao Senhor Deus. E é o nosso papel, não é? Ontem nós estávamos numa reunião de liderança aqui na igreja, e eu falei para a liderança: meus amados, nós estamos começando tudo de novo. Infelizmente a igreja precisa começar tudo de novo. Há uma grande nuvem de trevas sobre nós, quer dizer, nós precisamos romper essa nuvem de trevas, para que o nosso país novamente venha a ser um país do Senhor, pois as igrejas estão vazias. E não é só nós que estamos enfrentando isso, a luz está recolhida debaixo da cama. É o que Jesus falou aqui: não se coloca a luz debaixo da cama ou debaixo de uma vasilha, se coloca, com uma tradução mais antiga, no velador. Ou seja, a vela é para estar no lugar máximo da casa, para iluminar toda a casa. Eu estava lendo uma anedota sobre essa questão da luz, da energia elétrica, preparando essa mensagem. E a historinha é a seguinte: que na Irlanda houve um projeto governamental no final do século XIX para que a energia elétrica chegasse em todas as casas. Foi um grande investimento, mas se chegou em uma propriedade rural, os equipamentos, todo o aparato para instalar energia elétrica em uma propriedade rural, e lá morava uma moça que se tornou a única herdeira de toda aquela localidade. E ela já estava acostumada a viver
naquele ambiente mais rústico. E a cidade toda ficou assim, entusiasmada. Vamos ver o que vai acontecer, porque ela é resistente a toda mudança. Mas, para surpresa de todos, ela não impôs nenhuma dificuldade para que a iluminação, a eletrificação rural chegasse à sua propriedade. E então a sua propriedade foi iluminada. Mas, dado o tempo, o medidor, aquele que recolhe os dados para emitir a nota da energia elétrica, passou na propriedade uma vez, anotou, olhou o tamanho da propriedade, viu o valor da energia, né, mínimo. Tudo bem, talvez seja a primeira vez, né, tem algumas adaptações. Segundo mês, a mesma coisa. Terceiro mês. No terceiro mês, aí veio o medidor, depois mais a fiscalização. O que está acontecendo? Vamos lá fazer uma busca para saber o que está acontecendo na propriedade. Fizeram os levantamentos, nenhuma irregularidade. Então chamaram-na para fazer uma entrevista, para saber o que estava acontecendo. Perguntaram: a senhora não tem usado a eletrificação rural aqui na sua propriedade? Porque as taxas de energia estão abaixo do mínimo, a senhora está pagando o mínimo. O que está acontecendo? E ela explicou: não, eu uso todos os dias. Todos os dias eu uso energia elétrica. Mas o que está acontecendo então? Como que a senhora usa energia elétrica? Eu acendo a luz, e aí então risco o meu fósforo, acendo a minha vela, ilumino a minha casa de vela e depois apago a luz. Veja a resistência para a mudança, a ideia retrógrada daquela mulher, por não saber nem mesmo o valor ou a potência que a propriedade dela iria se tornar com a chegada da eletrificação rural. É um avanço enorme, mas ela estava tão acostumada à vida antiga, já estava tão arraigada naqueles comportamentos anteriores, que a mudança era estranha. Então ela acendia a luz só para riscar o fósforo e acender a sua vela, iluminar a casa com a vela e depois apagava a luz. Chegava à noite, ela fazia isso. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Tem a ver, queridos, que nós temos um problema enorme quando é para rompermos com objeções, rompermos com as muralhas, rompermos com aquilo que aparentemente parece muito grande à nossa frente. Nós estamos em um tempo de que precisamos exercer a coragem para mudar os comportamentos. O que mais se apregou são mortes variantes, destruição, quebra de empresas, desemprego. Lógico que nós não vamos de forma nenhuma quebrar com as regras e com a necessidade do bom cuidado. Mas uma coisa nós não podemos esquecer: o Senhor Deus nos encheu de sua luz para fazermos deste mundo um mundo iluminado. Nós não podemos nos esconder debaixo da cama como igreja. Nós não podemos fechar as portas da nossa casa e esquecer que Deus nos levantou como ministros para a mudança desta geração. Se estamos aqui agora plantados neste tempo, que muitos ficaram antes da Covid-19 e muitos chegarão depois da Covid-19, é que Deus nos escolheu para fazer diferença nesse tempo maldito. Mas nós temos a bênção para transformar, para mudar a maldição em multiplicação de bênção. Você é a luz do mundo, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Mas se não fizermos a nossa parte, queridos, o Pai das luzes, nem o seu Filho, que é a luz do mundo, poderá nos obrigar a fazê-lo. Mas uma coisa é certa: quando chegar o dia do Senhor, o dia do Pai que está próximo, hoje são dia dos pais nossos aqui, mas o dia do Pai está próximo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 10, perto está o dia do Senhor, diz o livro do Apocalipse. A cidade iluminada, a nova Jerusalém, virá. E se nós não somos os agentes da luz, não somos os filhos da luz, não entraremos na cidade deles, na cidade que é preparada para os filhos da luz.
Sofonias capítulo 1, verso 14, a palavra de Deus diz: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor está próximo e logo vem, ouçam isso. Em Joel capítulo 2 também fala sobre isso: o dia do Senhor está próximo. Para os que não são da luz, são dias de amargo viver, são dias difíceis, dias de escuridão, que até, diz Sofonias, os guerreiros gritarão de pavor. Mas nós, glória a Deus, os filhos da luz, somos preparados para a luz, para viver a luz, multiplicar a luz de Deus no mundo, para vivenciar esse dia em vitória. Agora cabe-nos a decisão. Não dá para levar as coisas de Deus hoje, como se diz, né? Naquele tempo que se usava a marmita para almoçar e jantar, quem era o trabalhador, em água de banho, aquele banho-maria, ou seja, ir mornando, água morna. A própria palavra de Deus também fala no livro do Apocalipse, capítulo 3, que o Senhor Deus vai vomitar da boca os mornos. Não podemos ser mais ou menos, ou somos de Deus, ou não somos dele. Não há possibilidade de ficar em cima do muro. Isso não existe, não é? A luz não é para isso. A luz não é para ficar mais ou menos acesa. Ou você tem luz, ou você não tem luz. E é interessante com relação à luz, e eu pouco tempo atrás aqui numa das mensagens pregando acerca disso, que quando ela chega, as trevas vão embora. Não é? Você chega num quarto, por exemplo, acende uma luz, as trevas correm para trás da porta, vai para debaixo da cama, vai para trás do guarda-roupa, o ambiente fica na luz, não é? As trevas desaparecem quando a luz se manifesta. A luz é positiva, transformadora da mudança. Nós, como filhos de Deus, queridos, o ambiente que nós estamos é transmudado com a nossa presença. A luz de Deus se manifesta, a verdade de Deus também faz-se acontecer, incomoda as trevas. A mensagem divina transformadora incomoda. A palavra de Deus fala que é como comichões aos ouvidos, e nós temos que arrancar esses bichos terríveis que nos prejudicam. Na antiguidade, eu já citei isso aqui em um livro, Heráclito, de Heidegger, não é? Quando eu estava estudando filosofia, e outras vezes que eu já li, diz que para encurtar ou ofuscar a luz da verdade, uns demônios, como um anão corcunda que crava as suas unhas na coluna vertebral e destila fel aos ouvidos. Gente, quem falou isso foi um filósofo da pré-socrático, ainda nem conhecia o Senhor, era grego, de raiz grega, mas já tinha a ideia de que para ofuscar a verdade e ofuscar o conhecimento, ou seja, apagar ou importunar a vida daquele que quer conhecer, demônios destilam fel aos ouvidos, levam para longe da verdade. E nós precisamos guerrear contra eles se nós queremos ir, como diz Heráclito, para a verdadeira filosofia, ou seja, para a verdade da verdade, não é? A raiz de todo ser, que é o Senhor Deus. Nós precisamos guerrear contra estas mensagens malignas. Nós chamamos, né, eu até brincando essa semana comigo mesmo, falei, olha, até no mundo espiritual tem as fake news do diabo. Nós temos que lutar contra as inverdades. Nós somos pela verdade, não nos apropriamos da verdade para falar apenas retórica, não é? Como conhecereis a verdade vos libertará, e continua falando mentira. Não, nós somos a verdade de Deus estabelecida na terra, não porque somos capazes, mas pelo que o Senhor, que é capaz, está completamente liberado por nós para viver a vida dele em nossa vida, como templo do Espírito Santo que nós somos, como diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, vós sois o templo do Espírito. Uma vez que nós abrimos a nossa vida para o Espírito Santo, o Senhor Deus manifesta-se em nós, e a luz de Deus se faz apresentar no mundo. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase, não só para os papais,
mas para todos nós que somos a família de Deus. Como igreja, nós somos um farol. Como indivíduos, nós somos a lâmpada. Mas, como instrumento de Deus, nós somos a luz do mundo. Aleluia. Que Deus promova, multiplique o entendimento da sua palavra em nossa vida, para que avancemos como igreja do Senhor, abençoando os próximos, porque a palavra de Deus fala que nós devemos amar aqueles que são os nossos próximos, a nossa família, os do nosso ciclo de afinidade, abençoando aqueles que estão mais próximos, amigos, familiares, mais distantes, aqueles que convivem conosco, e abençoando a todos quantos tivermos relacionamento com eles, manifestando a glória de Deus, a luz de Deus neste mundo. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você, por gentileza, especialmente os papais, fazer uma reflexão de sua vida. Quando falamos de ser luz, nós estamos falando de ser exemplo. Nós estamos falando de ser exemplo. Como as coisas estão sendo invertidas ultimamente. Filhos que têm um comprometimento profundo com Deus, pais compromissados com seus desejos pessoais, filhos que têm amado a verdade, pais que têm negociado a verdade de Deus em prol da satisfação de sua carne. Mas o Senhor Deus nos dá a oportunidade de nos avaliar como filhos, como pessoas humanas que podem tomar uma decisão pela iluminação divina. Então, curve sua cabeça agora, por gentileza. Uma breve avaliação de sua vida. Como tenho dirigido o meu lar com o pai. Mamãe, como você tem sido exemplo dentro de casa. Ah, mas eu ainda nem sou mãe, mas como tem sido como esposa, como marido. Ah, mas eu já sou avó, mas como tem sido você, luz, exemplo para os próximos, como de Deus. E fale com o Senhor. É Ele quem nos ouve. É Ele quem pode mudar nossa maneira de pensar. Ninguém tem condição de convencer o outro. Ninguém pode mudar ninguém a não ser por um milagre divino. Ele pode nos mudar, mas Ele só vai nos mudar se nós decidirmos deixá-lo mudar, porque Ele não invade ninguém. Então é a sua oportunidade. Oremos ao Senhor. Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui esta manhã oportuna, manhã abençoadora, em que podemos, ó Deus, nos avaliar, mas também, Senhor, tomar por verdade de que está próximo o grande dia em que a luz do Senhor eternamente brilhará em nós, conosco, através de nós. A cidade santa se torna a nossa cidade efetivamente. Nos ajuda nisso, Senhor, a decidirmos propriamente pela vida do Senhor em nós, para exercermos o nosso papel de farol neste mundo, iluminando o caminho para a verdade, no nome de Jesus. Tua palavra diz em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, nos ajuda a sermos direcionadores
para este caminho, vivenciadores dessa trajetória. Cristo, ungidos de Deus nesta terra, no nome de Jesus. Amém.